adoro, tu me cercas com amor. Quando te adoro, meu coração se alegra em ti. Enquanto eu oro. A visão que o pastor comentou foi do lado direito da igreja, de um dos lados da igreja, uma das mulheres da igreja viu a cruz de Cristo e Cristo crucificado. Ela via Cristo, mas não via o rosto, era um rosto translúcido, e da cruz jorrava o sangue do Senhor através das mãos e dos pés, e o sangue ia escorrendo até o púlpito, do púlpito direcionando até as cadeiras, e saía da igreja. E uma outra moça na mesma semana teve uma visão do outro lado da igreja, coincidentemente do outro lado, as paredes sumiram, e ela estava lá olhando. Quem já teve visão entende como foi. As paredes sumiram e ela viu Jesus, mas muito alto, que ultrapassava o teto da igreja, vindo com uma veste branca, um manto até os pés e as mãos bem largos, e ele vinha numa posição como uma galinha que protege os seus pintinhos. E foi naquela semana que o pastor estava ministrando sobre Apocalipse, no capítulo 6, que foi o tema da nossa conversa de quarta-feira, sobre a abertura dos selos, né? A chegada dos tempos finais. Então, essa foi a visão. Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 6. Quem achou, diga amém. Amém. Não ouço folhinhas, então todo mundo achou, né? Verso 6 diz o seguinte: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós perguntais: como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntais: como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isto também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos entenderá? Aliás, ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Suplicai agora o favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. E em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu alimento é desprezível. Afirmais também: que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente. E ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, e meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, bendizemos ao teu santo nome, te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado, feito nas nossas vidas até esse momento. Pedimos agora, Pai, que a tua voz continue a falar, Senhor, com cada um de nós, comigo, Senhor, com todos os meus irmãos. Que não seja, Deus, a voz de nenhum homem, Pai, que não seja o pensamento de ninguém aqui, Senhor, mas que seja, Pai, tão somente a tua voz, serena, Pai, clara e objetiva, a falar nos nossos corações, ó Pai, e que nessa noite haja quebrantamento, que haja, Senhor, entendimento acerca, ó Deus, da tua palavra e daquilo que nós temos feito, ó Pai, diante do Senhor e ofertado a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe. Guarda, Senhor, a nossa família, aqueles que não estão aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, onde quer que estejam, Pai, que sejam alcançados por Tua graça e que sintam, Pai, a carência e a necessidade, Senhor, da Tua graça e de estar em comunhão com a Tua igreja, Pai. Nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, aqui o texto de Malaquias fala sobre sacrifícios impuros. Eu imagino que na tua Bíblia aí em cima do versículo 6 está escrito exatamente sacrifícios impuros. Esse nome, esse título, sacrifícios impuros, não está na Bíblia. Isso é uma indicação do texto. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite, meu irmão. Domingo passado, quem pôde estar aqui conosco, nós falamos sobre Sansão. Uma pessoa que era extremamente abençoada por Deus, um nazireu, tinha voto de nazireado, mas não seguiu, viveu em desobediência, e nós falamos então acerca do que aconteceu na vida dele e a ausência do Espírito atuando através da vida de Sansão. E quando isso acontece na vida de um crente, isso é a pior coisa, meu irmão, porque um crente e um descrente, um crente, a diferença dele é porque ele é a habitação do Espírito Santo do Senhor. A diferença dele é que ele é marcado, ele é selado, e dentro dele habita o Criador de todas as coisas. Mas um crente sem o Espírito, meu irmão, um crente com a sua chama apagada e um descrédulo, uma pessoa qualquer desse mundo que não conheça o Senhor Jesus Cristo, é exatamente a mesma coisa. Não tem influência, porque quem faz as coisas não somos nós, mas o Espírito que através de nós executa a boa obra do Senhor. Amém? E nessa noite nós vamos ver sobre o texto de Malaquias, que fala palavras duras acerca de sacrifícios e sacrifícios impuros. E sobre isso, meu irmão, eu queria que você se lembrasse de duas pessoas que a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 4. Uma se chama Abel e a outra se chama? Quem? Caim, né? É só você se lembrar a hora que você pisa no rabo do seu cachorro, ele faz Caim. Ah, piadinha, né? Seu cachorro não faz Caim? O meu faz. O tempo todo, porque ele vive apanhando, tadinho. Caim e Abel. A Bíblia fala que Caim e Abel são os primogênitos, né? Os filhos de Adão e Eva. Eles foram seguindo caminhos diferentes. Adão, né? Ali com Eva, seus filhos e tudo mais. E Caim se tornou agricultor. Se tornou uma pessoa que trabalhava no campo, cuidando e cultivando de alimentos, cuidando de plantações, hortas, hortaliças e todas essas variações de vegetais e tudo mais que eu entendo bastante. Conheço muito aquela vermelhinha que tem um gosto ruim, que é a beterraba. Tem uma outra vermelhinha de branquinha que é a, como é que chama? Rabanete. E por aí vai. Esse era Caim. Abel, seu irmão, ele se tornou pecuarista. Ele começou a cuidar de animais, cuidar de gado. Então ele tinha ali nas suas mãos, sei lá, se vaca, se ovelha, se cavalo, ele tinha ali animais que ele cuidava. Então cada um, segundo aquilo que trabalhava, segundo o seu labor, começou a produzir. E a Bíblia diz que eles foram ofertar ao Senhor. E Caim foi o primeiro. E ele pegou lá da sua oferta, pegou lá daquilo que ele tinha produzido e colocou diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim. Em seguida veio Abel e trouxe das primícias do seu gado, dos seus animais, e ofertou ao Senhor. Foi lá e imolou aqueles animais e ofereceu a gordura ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel e aceitou o seu sacrifício. Meus irmãos, qual é a diferença de Caim para Abel, de Abel para Caim, além de um começar com A e o outro começar com C? A Bíblia lá em Gênesis não fala absolutamente nada acerca da diferença da oferta deles, só indica que Deus aceitou a de Abel, mas não aceitou a de Caim. Se nós fôssemos lá para Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz que foi a fé de Abel que agradou ao Senhor. Abel colocou ali diante de Deus aquilo que ele mesmo não produziu, ele não tinha condições nenhuma. Qual é a condição? Hoje sim, através da tecnologia e tudo mais, se faz inseminação de animais, pega lá o sêmen de um sangue puro e vai criando animais cada vez mais formosos, bonitos. Naquela época não tinha nada disso, irmão. O que foi gerado ali foi fruto não do labor de Abel, mas do próprio labor de Deus. E através da fé, segundo Hebreus, Abel agradou ao Senhor, colocando ali diante dele aqueles animais que foram imolados.
E lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 12, diz que Caim era injusto. Eu queria que você abrisse lá em 1 João, para nós lermos. Se você se lembra daquela musiquinha, Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse de João. Capítulo 3 de 1 João. No verso 12. Vamos ler a partir do verso 11 para ficar mais claro o entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, mas não como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A Bíblia fala que o coração de Caim era maligno, ele tinha desejos, ele tinha inveja, ele sentia desejo de possuir aquilo que não era dele. Por isso que quando Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a dele, imediatamente Deus vai falar com ele. Falou: olha, mas por que você está triste? Por que teu semblante está caído? E Deus diz para ele ainda: se você proceder bem, você não vai ser aceito também? Mas ele ignora aquilo que Deus fala, e Deus continua dizendo para ele: mas o pecado está rodando, fica atento, você precisa dominá-lo. Mas ele não domina, e a fúria toma conta de Caim, ele vai até Abel e acontece o primeiro homicídio registrado, né? Caim assassina o seu irmão. Mas ali há duas ofertas, meu irmão. Uma oferta de um puro, de uma pessoa justa. Através daquela oferta, Abel foi justificado. E você se lembra da doutrina da justificação, que nós chamamos de salvação? Você não merece, meu irmão, eu não mereço absolutamente nada, mas o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue daquele que foi inocente sobre todas as coisas, foi imolado no meu lugar e no seu lugar. E através da fé neste sangue, neste poder de regeneração que há no sangue de Cristo, eu sou justificado pela graça. Ou seja, aquilo que me tinha por condenação foi anulada. Eu não tenho mais condenação nenhuma, porque Cristo pagou o preço por mim. Abel foi justificado, meu irmão, através daquele sacrifício segundo a Bíblia. Ele foi considerado justo, mas Caim não. E ele seguiu na desobediência, porque ele não ouviu o Senhor dizendo para que ele tomasse conta daquilo que estava no seu coração, tomasse conta daquela fúria, daquela ira, e ele não dominou nada daquilo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho absoluta certeza, porque é assim comigo, e se é assim comigo, será assim ou já é assim com você. Deus tem falado no teu coração de diversas maneiras, seja através dos domingos aqui na igreja, seja através do YouTube quando você vê algum videozinho, seja através da leitura bíblica. Deus tem falado com você diretamente ao teu coração, sobre coisas e lugares e atitudes suas que não procedem daqueles que são filhos de Deus, meu irmão. Eu estava ouvindo um pastor chamado Paul Washer. Quantos já ouviram falar desse doido aí? Já ouviu, né? Paul Washer. O sujeito é linha dura. E ele estava dizendo o seguinte, que você sabe se você é salvo ou não através do seu Twitter ou do seu Facebook. É verdade. Então, pastor, quer dizer que Deus vai entrar no Face e vai dizer: ó, você está salvo, aleluia. Aí vai tocar aquela musiquinha, né? Ou senão vai: não, você foi para o inferno. Não, meu irmão. Ele quis dizer o seguinte: através do conteúdo daquilo que você publica, mostra o teu caráter, o teu coração, aquilo que está na tua cabeça. É o teu Facebook, é o teu Twitter, segundo Paul Washer, pastor Paul Washer, que vai dizer se você é salvo ou não, meu irmão. E eu vou mais a fundo ainda. São as suas atitudes dentro da tua casa, com a tua mulher, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, com seja lá quem for, que vão dizer se você é ou não. Sabe, essa semana eu fui até o shopping para fazer alguma coisa que eu já não lembro mais o que. E na volta, e meu filho está resfriadinho, está com o nariz meio remelento aí, e a gente colocou uma blusa. Estava muito calor, mas ele estava de blusa, porque está resfriado.
E quando a gente desceu no estacionamento, e o estacionamento do Vila Lobos, lá no G2, ele é quente pra caramba, não sei porque é tão quente daquele jeito. E quando a gente desceu, a Ellen falou, olha, tá muito quente aqui, eu vou tirar a blusa dele. Eu falei, não tira, porque nós vamos entrar no carro. Eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer, não tira, porque vai entrar no carro e tá quente, eu quero ligar o ar condicionado, né? E eu passei reto com a Rebeca, estava de carrinho, e ela com ele, ela foi lá e tirou a blusa. Meu irmão, sementinha do mal, sementinha do capeta. Quando você não está atento, olha o estrago que o diabo faz. Olha o estrago. Se eu não me engano, isso foi ontem à noite, ou anteontem. Passei reto, estou lá com o carrinho, desviando dos carros lá, entrei, pus a Rebeca lá no carro, guardei o carrinho, guardei as sacolas, tudo, fechei. Aí entra a Ellen, e eu já tinha visto que ela tinha tirado a blusa. Aí quando ela entrou no carro, ela entrou assim, nossa, mas que calor, está muito quente, fechou a porta. E já foi abrir o vidro, eu falei, você pode fechar esse vidro, porque o menino está resfriado. E ele estava melhorando, mas não sei por que razão, alguma janela ficou aberta, alguma coisa a gente fez errado, que o menino piorou. Eu falei, você pode fechar essa janela aí. Ela, mas eu estou passando mal. Eu falei, não quero saber, você tirou a blusa do menino, fecha a janela aí. Sementinha do capeta, irmão. Por que você precisa ter razão em cima das coisas? Por quê? Por que você a sua tem que prevalecer e a dos outros tem que ficar debaixo? E eu não me atentei para as coisas. Ela também não. E aí a gente foi andando. E aí eu fui andando a 1 por hora porque ela não fechou a janela. Eu falei, também não vai fazer vento. Não vai fazer vento. E aí eu fui saindo. Quando eu saí do estacionamento, aí eu subi o vidro do controle daqui. E ela começou a abrir do controle de lá. E dali a pouco foi um descontrole. Quando a gente viu, a gente já estava batendo boca. Ela chegou até a abrir a porta, porque eu fechei o vidro e segurei ali. Bicho ruim, né? Fiquei segurando. Aí ela abriu a porta e falei, fecha a porta. Dali a pouco, quando passou o momento de raiva, Deus virou para mim. Falou, está feliz agora? Está valendo a pena tudo isso? Você não está prestando atenção nas ofertas que você tem feito para a tua família. O que você tem semeado, meu irmão, na tua família. E eu olhei e fiz igual, infelizmente essa semana faleceu lá o X lá, né? Não sei o nome dele, mas quem assistia Chaves, na hora que o pessoal fazia coisa errada lá no Chaves, todo mundo fazia assim, hein? Quando Deus falou comigo, eu fiz a mesma coisa. Meu irmão, que derrota, estragou o final da noite, acabou, por uma besteirinha, uma sementinha do diabo, porque isso aí é do maligno, meu irmão, acabou com a paz, acabou com a alegria, ela virada para um lado, eu virado para o outro, porque aí depois tem o processo. Você quer desfazer, mas e aí? Ela fala primeiro, eu não vou falar. Eu não vou falar desculpa primeiro. Ela vai falar isso aqui. E assim vai. Presta atenção, meu irmão. Deus tem falado com você, assim como Ele tem falado comigo, e tem te mostrado as coisas erradas que você tem feito. Aquele que tem ouvidos, corrija. Ainda bem que ela chegou agora e não ouviu nada. Beleza. Corrija as coisas que tem feito de errado, meu irmão, porque senão o preço que você paga é alto. O preço que você paga é alto. Presta atenção nisso. E Caim não resistiu, não aguentou, não se segurou e foi lá e matou o seu irmão. Matou o seu irmão. Quantas pessoas, meu querido, não têm matado o seu irmão, o seu parente, o seu familiar, o seu amigo, seja lá quem for, porque não tem dominado a sua língua, não tem dominado o seu ímpeto de ir lá e tem que prevalecer acima de todas as coisas. Pastor, eu nunca assassinei ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes palavras, meu irmão, malditas matam muito mais matado, muito mais sofrido do que se tomasse um tiro ou qualquer outra coisa. E certas coisas para corrigir, meu irmão, às vezes só pela graça do Senhor, porque é tão quase irreversível que só Deus para mover o impossível para as coisas acontecerem. Quantas pessoas não falam com pessoas queridas por causa de picuinha? Às vezes não é picuinha, é coisa grande. Não importa, meu irmão. A Bíblia te ensina coisas que você tem que praticar. Jesus fala que aqueles que me obedecem são aqueles que me amam. E aqueles que me amam, o Pai também o amará. E sobre ele se manifestará tanto do meu Pai quanto eu. E meu Pai e eu faremos nele morada. Mas são aqueles que obedecem.
Meu irmão, Jesus é muito claro. Se você não obedece e fica aí, Jesus, eu te amo, aleluia, está lá no louvor e chora, hipócrita, porque não obedece. Jesus foi direto com os fariseus, chamando de serpente, víbora, e falou que vai tudo para o inferno. Jesus era, né? Meu irmão, Caim não aguentou, não segurou. Foi lá no seu ímpeto e matou o seu irmão. 2 tipos de oferta, uma que foi aceita e outra que não. Muito provavelmente, e aqui estou falando da minha interpretação, Caim pegou de qualquer jeito, qualquer coisa que tinha lá na frente. Caim pegou, não importa se era planta nova, planta velha, não importa se estava 3 meses aquela banana na cesta lá, ele pegou aquilo lá e foi oferecer para Deus. Ele pegou tudo que estava na frente de qualquer jeito e pôs lá. Essa é a minha interpretação. De qualquer jeito, fez pelas coxas, fez como se estivesse fazendo qualquer coisa para um governo, para um órgão público, meu irmão. Você já foi no Poupa Tempo aqui? Já foi alguma vez, né? Eu fiquei admirado de como eu fui bem tratado, de como as coisas realmente são rápidas lá dentro. Você poupa tempo mesmo. Eu lembro de como era antes, que tinha que ir, você vai num lugar, não era lá, é no outro, aí você vai no outro, não é aqui não, volta para lá, aí você vê aqui, não é nem lá nem cá, é lá no terceiro, e ia fazendo essas coisas, né? Era assim que era tratada, as pessoas eram tratadas no órgão público. Aí fizeram um poupa-tempo, ficou bom. Mas tem gente, meu irmão, que para as coisas de Deus, para aquilo que tem de mais sagrado, daquilo que é mais importante do que tudo, inclusive de você e de mim, meu irmão, a obra do Senhor, o reino de Deus, as pessoas fazem de qualquer jeito, se é que se movem para fazer. E é sobre isso que Malaquias está falando, sobre os sacrifícios impuros. E depois, passado Caim e Abel, Caim foi lá, Deus falou, ninguém vai botar a mão em Caim. Deus ainda deu diversas oportunidades para Caim. Tamanha é a misericórdia e o amor de Deus para com aqueles que caminham no caminho errado, porque Deus ama. Deus não tem prazer em matar e jogar ninguém no inferno, mas Deus tem prazer em que as pessoas se convertam, voltem para os caminhos de Deus e de lá não saiam mais. Esse é o prazer do Senhor, meu irmão. Por isso que aquele pastor Paul Washer diz que você vai ser conhecido da tua salvação pelo aquilo que você publica. Que coisa forte, né? Hoje em dia as pessoas não estão nem aí, vem lá aquelas besteiras e manda para frente, vem lá aquele não sei o que, escreve groselha e vai colocando, e vai colocando. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o problema não está naquilo que você está publicando, que as pessoas estão lendo. Cada um, Deus está tratando. O problema está em você, que não está vendo problema nisso. O problema está no teu filtro, que não está barrando certas coisas, meu irmão. Tem gente brincando com aquilo que é sagrado. Eu já vi diversos vídeos, eu já comentei aqui alguma vez, de gente fazendo brincadeiras com Jesus, com coisa de Deus. Tem uma peça que eu achei muito legal, até um ponto. Dali para frente estragou, eu joguei fora. Chama-se Hermanoteu na Terra de Godá. Quem já viu? Muita gente já deve ter visto, né? É uma peça de um grupo que chama Os Melhores do Mundo. É muito engraçado, os caras são realmente muito bons, por isso que eles chamam Os Melhores do Mundo. Só que chega um determinado momento, meu irmão, que os caras se perdem ali na história, e daquilo que era saudável, passa para aquilo que é abominável. E tem muito crente dando gargalhadas vendo aquele negócio do final, principalmente a parte final, onde aparece a Santa Ceia, o momento da ceia que o Senhor faz com os seus discípulos, e o momento da preparação, e as pessoas lá dando gargalhadas, como se Jesus fosse aquele moleque que os caras representam lá. Isso é um absurdo, meu irmão, isso é um absurdo. No Islã, se alguém fala alguma coisa de Maomé, meu irmão, os caras tacam fogo, arrebentam, explode igreja, explode um monte de coisa. O Papa, certa vez, aí passou um aperto aí, porque falou bobagem. Os caras queimaram não sei quantas igrejas com as freiras lá dentro. Nossa, pastor, que absurdo. É um absurdo mesmo. Mas veja a diferença. O cara foi lá se defender. Estão falando mal daquilo que é sagrado para mim. Os crentes, meu irmão, estão lá dando risada junto com o capeta. Estão lá sentados, parece que abraçado e... Vai, meu filho. Segue no caminho da desgraça, que depois que as coisas acontecem contigo, você não sabe por quê, vai ficar pensando, oh, que injustiça, oh, que não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa, com as coisas de Deus não se brinca. E se você vê alguém brincando, repreende, irmão, para que o outro não caia em desgraça. Repreende, irmão, isso não é certo, não é de Deus.
Deixa eu continuar te dizendo que as coisas avançam, não param por aí. Depois de Caim, a vida continua. E Adão teve mais filhos e o povo foi se formando até chegar a época de Moisés e tudo mais. As pessoas estavam presas no Egito, elas estavam como escravos. Escravo, meu irmão, sabe o que é escravo? Sabe o que é escravo, né? É aquele que não tem direito à sua liberdade. Ele é escravo, ele está preso. Ah, mas pastor, naquela época os escravos recebiam salários, os escravos tinham alimento, tinha o vale-refeição, tinha o vale-coxinha, tinha um monte de coisa. Tinha, só que era escravo, não podia sair de lá e tinha que trabalhar na obra. E se não trabalhasse direito, tomava chicotada e era morto, meu irmão. Era oprimido, o povo estava oprimido. E as pessoas estavam lá há anos e anos orando e clamando ao Senhor: nos liberte, Senhor, nos liberte, Senhor, tira a gente daqui, meu Pai, tira a gente daqui. E Deus levanta um dos seus servos, chamado Moisés, que depois de passar mais 40 anos lá no deserto, se preparando, ele vai e assume a sua missão, aquilo que ele foi chamado, para libertar o povo lá do cativeiro. Ele vai, você conhece a história, passam todas as pragas que Deus joga sobre aquela nação, porque o faraó não permite que eles saiam, e aí chega o momento que eles saem. Sai o povo, e aí Deus abre o mar vermelho, eles passam, depois que eles passam, Deus fecha aquele mar e mata um monte de egípcio que estava vindo atrás, e eles viram todas, veja, eles viram todas aquelas coisas com os olhos deles mesmos. Eles não ouviram como nós estamos ouvindo o que aconteceu. Eles viram, eles correram, eles viram os caras chegando e o mar lá aberto, de repente o mar fechou e eles viram, meu irmão, eles presenciaram. Passaram-se alguns anos no deserto e aquele povo que foi muitíssimo bem tratado por Deus, porque todo dia Deus mandava o maná, todo dia. Uma espécie de pão para a gente entender aqui, não vou entrar em detalhes. Todo dia, todo mundo tinha alimento. Tinha alimento. À noite, Deus colocava lá uma cortina de fogo para esquentar todo mundo, porque no deserto faz frio, né? À noite. Todo mundo quentinho, dormia quentinho, tal. E assim iam passando-se os dias, até que começou um que não tinha o que fazer. Geralmente é aquele que não tem o que fazer, meu irmão. Você já ouviu falar aquele ditado que fala que mente vazia é oficina do diabo? Meu irmão, olha, eu estou para te dizer que eu acredito muito nisso, viu? Quem não tem o que fazer parece que fica maquinando groselha. Não tem o que fazer, fica pensando besteira. Você vê criança que está muito parada, ela está pensando o que ela vai fazer. Se ela põe o dedo na tomada, se ela vai, né? E está lá pensando besteira, e aí levantou um que não tinha o que fazer. Mas lá no Egito estava muito melhor. A gente tinha carne, a gente tinha legume, a gente tinha o quê? Abra lá comigo em Números, capítulo 21. Opa! Capítulo 21 de Números. Achou aí, irmão? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 21. Nós vamos ver do verso 4 para frente. Diz assim a palavra do Senhor: Então partiram do monte Or, pelo caminho que vai ao mar vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E queixou-se de Deus e de Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos do deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Miserável, meu irmão. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos. Aí já, reconheceram a nhaca. Desculpa, verso 6, pulei. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Até aqui por enquanto. Meu irmão, as pessoas tinham lá sendo cuidadas de Deus, por Deus, pão. Tinha lá o aquecedorzinho lá à noite, lá que Deus fazia, um superaquecedor ecológico, não gastava energia,
sensacional. E os caras começaram a reclamar, ficaram impacientes com Deus, porque não sabem esperar, não tem paciência, não conseguem ver com os olhos espirituais, só veem com os olhos carnais. E começaram a reclamar do pão. Como é que está na sua Bíblia aí? Pão miserável, meu irmão. O cara está chamando a graça de Deus de miserável. Miserável é o coitado que falou um negócio desse, porque levou a correção de Deus. A palavra de Deus diz que Deus mandou um monte de serpente venenosa para picar todos aqueles sem noção lá. Serpente venenosa. Meu querido, olha que coisa engraçada. Qual foi a oferta que esse povo fez para Deus? Em retribuição a todo o cuidado, carinho, paciência que Deus estava tendo com todos eles, porque já eram para estar na terra prometida, não estavam exatamente porque murmuraram, porque ficaram falando bobagem, estavam lá no deserto, e lá no deserto estavam sendo supridos por Deus e começaram a falar essas bobagens. Presta atenção numa coisa, Deus tem abençoado a sua vida, meu irmão. Não importa se você está olhando para o outro e parece que o outro tem mais, não importa se você está olhando para aquele, parece que ele tem mais que aquele ainda, e aquele outro que tem mais que os dois juntos, e você fala, meu Deus, e às vezes aquele que tem tudo não é nem crente, é ímpio, e você fala, que injustiça. Como pode? E eu que estou aqui todo dia na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, aleluia, e estou aqui e comigo é só espinho, só espinho, só espinho. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. A sua oferta de gratidão invertida, que é a ingratidão, tem reflexo na tua vida. Tem reflexo na tua vida. O povo recebeu de Deus a retribuição em serpente. A minha parte, Deus falou, vai em serpente para você, para você ficar atento. Pessoas morreram, meu irmão, exatamente por atitude de ingratidão, de pensamento pífio, pequeno, miserável, como disseram que era a graça de Deus. Onde já se viu, meu irmão, achar que aquilo que Deus tem dado para você todos os dias é miserável? Achar que o teu salário não é suficiente, que você não ganha o suficiente, achar que aquilo que você tem em casa você deveria ter melhor, essa televisão não serve. Eu queria te dizer que nós não oramos para Deus trocar a televisão, mas Deus nos abençoou, né? Saiu uma pequenininha e veio uma grandona. Deus é bom demais, né, irmão? Essa é a graça de Deus, ela vem em abundância, e Deus supre a necessidade do seu povo, mas esses aqui, como muitos que ainda não perceberam, meu irmão, mas já estão recebendo as serpentes também, em função da ingratidão. Chamaram de miserável a graça de Deus. Quantas pessoas, meu irmão, eu já ouvi dizer, já caiu o pagode? Eu não sei nem por que a relação do salário com o pagode, né? Mas já caiu o pagode? Aquela merreca lá já saiu? Quanto tem na conta aí? Né? No caixa, às vezes eu fui tirar dinheiro, tinha as pessoas lá tirando caixa e brigando com o caixa, porque não acredito, só tem isso. Meu querido, você está administrando bem aquilo que Deus tem te dado? Porque Deus dá na medida correta, Deus não dá menos não. A Bíblia fala que fui novo e agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Está administrando bem as coisas que Deus tem te dado? Porque depois, olha que interessante, o sujeito não faz direito às coisas e bota a culpa nos outros, né? Você, vira para a esposa, né? É você que fica gastando e que não sei o que acaba com esse salário, tá? Outro dia eu fui fazer as contas lá com a Ellen, divertido essas horas, né? Peguei lá o extrato do cartão de crédito lá, aí tinha lá, sei lá, X reais de não sei o que, X reais não sei o que, até lá eu estava lembrando o que era e estava tudo certo. Aí apareceu lá um valor alto, mas alto mesmo, e de um tal de The Graces. Eu olhei para ela e falei, que é isso aqui? Ela olhou para mim e falou, isso o quê? Aí ela já veio, ela já percebeu, isso o quê? Aí ela veio olhando, aí eu não sei, eu falei, como não sabe? The Graces, deve ter roupas, deve ter gastado. E aí já descarreguei um monte. Dali a pouco, e ela já, né, coração aflito, ela falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu nem sei onde eu gastei esse dinheiro. E vai, dali a pouco,
caiu a minha ficha, quem gastou fui. Eram as alianças que eu tinha comprado. E chamava The Graces. Ela olhou para mim, você fica falando assim comigo. O sujeito faz as coisas erradas, depois joga a culpa nos outros. Desculpa, hein? Tá perdoado aí, né, bem? Já foi, já passou. Não administra bem as coisas de Deus e depois fica lá chorando. E ainda diz que é miserável aquilo que recebe de Deus. Isso é um absurdo. É um absurdo. É menino ainda, tem que crescer, tem que apanhar muito da vida para aprender a valorizar aquilo que recebeu de Deus. E aí o povo recebeu a recompensa da sua murmúria, da sua reclamação, da sua falta de entendimento, e foi serpente. Mas Deus, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Ele é rico em misericórdia. Ele é grandioso na distribuição da graça. E Ele não parou por aí. Vamos lá no versículo 7. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor, para que afaste de nós esta serpente. E Moisés orou pelo povo. Eles se arrependeram, meu irmão, da bobagem que tinham feito. E essa não era a primeira. Essa é a segunda registrada. Vai saber quantas vezes eles não reclamaram. E o maná que Deus estava dando era exatamente para provar a paciência, a graça, a longanimidade dessa turma. E eles reclamaram pela segunda vez. Por isso Deus mandou as serpentes, porque da primeira não foi. Os caras estavam reclamando, só vem pão e água, pão e água, não tem nada. E Deus mandou vir carne, vinha as aves lá, eles começaram a comer carne também. Começaram a reclamar e Deus foi ajudando. Nessa, passou do limite. Passou do limite. Toma ali serpente na orelha para ficar esperto. E aí Deus continua, porque Moisés foi lá e orou pelo povo. Moisés intercedeu por eles. E no versículo 8, então o Senhor disse a Moisés, olha a provisão de Deus de novo: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, para aquela serpente, preservará a sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste, e acontecia que quando uma pessoa era mordida por uma serpente, essa pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Meu irmão, Deus imediatamente, em seguida do castigo, já deu a provisão, a graça para aqueles que foram mordidos. Moisés construiu uma haste, como se fosse um poste, e no topo dele, ele colocou uma serpente construída de bronze. Moisés foi lá e fez uma serpente de bronze e pendurou lá. E todos aqueles que tinham sido mordidos, ao olhar para a serpente, eles eram curados daquele veneno, da peçonha. Eles eram curados daquilo. Meu irmão, é óbvio que o que a Bíblia está dizendo aqui para nós em Números é da pessoa do Senhor Jesus. É óbvio, é óbvio. Inclusive foi pregado numa haste, né? Não foi uma cruz, mas foi uma haste, foi colocada lá em cima. É óbvio. Eu e você estamos contaminados por essa peçonha. Eu e você estamos contaminados, meu irmão, pela falta de vontade, pela imoralidade, pela pequenez de pensamento. Nós estamos contaminados, meu irmão. Todos nós. Mas é olhar para a serpente de bronze, que para nós é a cruz de Cristo, lembrando daquele sacrifício que Ele fez por nós. Nós somos perdoados. Mas tem que haver arrependimento. O povo foi lá: Moisés, pelo amor de Deus, ora por nós lá, Moisés. O negócio está feio. Está todo mundo sendo picado aqui, Moisés. Olha, está difícil. E Deus deu a provisão. Lá em João 3, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 14 a 15, Jesus falando para Nicodemos, que Nicodemos estava dizendo: mas eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe, né? Nicodemos, um cara tão inteligente, falando tanta bobagem, e Jesus disse para ele que não, rapaz, vai nascer de novo, é da água e do Espírito. E ele lá nos versículos 14 e 15 do capítulo 3 de João, ele diz o seguinte: que o Filho do Homem, é necessário, é mistério que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou aquela serpente, que o Filho do Homem também seja levantado no madeiro. Jesus veio com um único objetivo, meu irmão: destruir as obras do diabo e trazer a esperança para aquele que estava perdido. Aquele povo reclamando, enchendo as paciências de Deus ali, porque
Já pensou? Já não é complicado aquela mulher que fica na tua orelha, né, Rodrigo? Não estou falando da Bia. Né? Mulher na orelha da gente, igual a gente falou domingo passado de Sansão. Dalila ficou tanto na orelha dele que a Bíblia diz que ele se angustiou até a morte. Ele queria morrer porque não aguentava mais aquela mulher falando na orelha. E da mesma forma, não é a mesma coisa quando aquele homem grosso, aquele homem que não sabe falar, aquele homem que só dá patada, aquele homem, sei lá, que faz com as mulheres lá e ficam lá. Não é difícil? É difícil, meu irmão. Agora, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: o que Deus disse para Caim. O pecado está aí rodando, meu amigo, está andando em volta de você. É como o pastor Aguiar comentou: o diabo está aí circundando você, esperando a hora que você dê a brecha. E a brecha é para quê? Para ir lá e colocar a sementinha do capeta, irmão. Destruir a tua paz, tirar a tua alegria, tirar aquela vontade que você tinha de fazer tantas coisas. Quanta gente, meu irmão, anda cabisbaixo, anda assim, ó. Já não vê mais vontade em nada, não quer sair de casa, não quer fazer isso, não quer passear, não quer ir nada. Igreja então? Que mané igreja? Malemar trabalhar, vai arrastado porque sabe que tem que pagar a conta. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa alegria, a nossa esperança está ali, ó, meu irmão, na cruz vazia. Cristo ressuscitou, meu irmão. Já não tem mais travas, não tem mais portas, nada que segure. E do mesmo jeito, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus daquela cruz, daquele sepulcro, esse mesmo Espírito vai se manifestar no dia, o grande e temível dia do Senhor, que nós falamos no início, trazendo todos aqueles que são de Cristo, vivos e mortos. Todos eles vão ser ressuscitados, terão corpos ressurretos, gloriosos diante do Senhor. Essa é a nossa esperança. Agora, o desafio no trabalho, agora a dificuldade em casa, dificuldade financeira, isso e aquilo é muito maior do que todas essas coisas, não é verdade? Pastor, o evangelho não paga a conta. Pastor, esse negócio de aleluia, Espírito Santo, não sei o que lá, não, minha conta d'água continua lá, eu tenho que trabalhar. Tem sim, meu irmão. A Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 6, diz o seguinte, para aqueles que são preguiçosos: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, porque ela trabalha, ela fica lá dia e noite preparando e estocando as coisas, para quando chegue o momento ela esteja preparada. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Tem que trabalhar sim. Só que todas essas coisas, meu irmão, são passageiras. Ai, eu trabalhei tanto para comprar aquela roupa bonita, aquele não sei o que. Usa ela um tempo seguido aí. Vai usando e vai lavando, vai usando e vai lavando. Uma hora, no sovaco aí vai aparecer alguma coisa, não vai? Ou ela fica amarelada, ou aparece um buraco. Cueca então nem se E essas coisas, meu irmão, se gasta e joga fora, e você compra outro. Agora a eternidade, aquilo que Deus comprou a custo de sangue e morte de cruz, isso não passa. E para aqueles que estão em Cristo, eles receberão a coroa da vida. Aqueles que não estão, a morte eterna. Que coisa triste e dolorosa. Aquele povo, meu irmão, recebeu de Deus porque se arrependeu, e o seu sacerdote orou, intercedeu por eles, um canal de graça, para que aqueles que fossem mordidos olhassem para aquela serpente de bronze e fossem curados. Hoje nós temos o mesmo canal aberto. A graça, o período da graça, a era, o ano aceitável do Senhor, é esse que nós estamos vivendo. Então deixa essas coisas de menino para trás, meu irmão. Deixa essas coisas de criança para trás, porque você já não é mais. Você já recebeu a palavra, você já entendeu que você precisa trabalhar, praticar. Praticar o que, meu irmão? Aquilo que você aprendeu. 70 vezes 7, você está perdoando o teu próximo, e por dia, por pessoa. Está perdoando o teu próximo? Não, então pratique, meu irmão. É difícil, pastor. No começo mas depois vai, vira algo comum para você. E segue trabalhando e mudando o seu caráter, a sua vida. Presta atenção naquilo que você tem ofertado ao Senhor,
Porque a oferta não é tão somente a financeira. Não é tão somente enfiar a mão no bolso, fazer o cheque ou passar lá, fazer o depósito na conta, seja lá o que for. Tem igreja que já anda até com aquela maquininha de cartão de crédito, já viu? O sujeito na hora da oferta não passa a sacolinha, vai passando com a maquininha. É débito ou crédito, senhor? Vai fazer a tua ofertinha aí, tá? Tirando todo o aspecto financeiro, que também é importante, você tem que se libertar de todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A tua oferta é você quem deve avaliar. Não sou eu. Não é o pastor Aguiar. Não é ninguém. Ninguém tem que avaliar a tua oferta. É você quem tem que avaliar a tua oferta, e você e Deus ali tendo o teu esclarecimento. Vamos voltar lá para Malaquias. Quais foram as palavras do Malaquias? O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus falando, irmão. Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos. E vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, e ainda perguntais como tenho me profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. E ele continua, o texto que nós lemos. Meu irmão, mas eu nunca disse isso, pastor. Deixa eu te falar uma coisa importante. Você sabe a importância da Santa Ceia? Você sabe a importância desse momento, que é inclusive uma ordenança? Você encontra lá em 1 Coríntios. Você sabe a importância? Quantas pessoas, meu irmão, simplesmente, hoje eu não estou afim. Desprezais, porque me desprezais. Você está profanando. Essa é a tua oferta, meu irmão. Essa é a tua oferta. É Santa Ceia, pastor. Hoje não estou afim não. Tomar o suquinho. Ô querido, quantos anos de igreja você tem? 5, 10, 21, não importa. Aquilo que é sagrado, meu irmão, aquilo que é importante, aprenda logo para não errar mais. Não seja você leviano com as coisas de Deus. E ele continua. Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Meu irmão, aquelas pessoas lá no Egito disseram que aquele maná, aquele pão era miserável. Tem gente ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentado pelo Senhor, e tem desprezado aquilo que tem ouvido. Às vezes tem dito, mas naquela igreja, não estou falando aqui não, seja de onde for, mas aquela igreja, aquele pastor, aquele não sei o que, aquele não sei o... Meu irmão, continua lendo aí. Quando ofereceis em sacrifício um cego, isso não é errado? E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta ao teu governador, será que ele vai se agradar disso? Deus dizendo, pega essa nhaca que você está me oferecendo e leva lá para o seu governante. Vê se ele vai gostar do que você está oferecendo. Leva para outra pessoa aí. Vê se ele gosta disso daí. Eu digo mais a você. Sim, inverte o papel aí. Seja você recebendo aquilo que você está ofertando. Você vai se agradar? Animal cego. Animal aleijado. Animal impuro. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você oferta ao Senhor, você deve pensar e pensar muito bem. A Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolos. Meu irmão, pensa muito bem naquilo que você está colocando diante de Deus, meu irmão. Pastor, mas eu estou ofertando meu tempo. Sim. Chega atrasado nas coisas, né? O culto começa às 6h30, irmão. Chega atrasado. Pastor, peguei trânsito. Uma vez tá bom. 2 vezes tá bom. Que trânsito difícil. Não aprendeu ainda que tem que sair mais cedo de casa? Não aprendeu ainda que sempre quando você for sair de casa, alguma coisa vai acontecer, meu irmão? Ou é parente que chega, ou é festa, porque quem não é crente marca a festa de domingo. É sempre no horário do culto. Não aprendeu ainda? Quem que você dá mais valor?
ao teu Senhor, o teu Deus, aquele que te formou, que tem te abençoado, sustentado a tua vida, ou eu vou lá comer coxinha, porque eu tenho que ir lá comer coxinha, pastor. Eu gosto tanto da coxinha. Não aprendeu ainda, irmão? As serpentes estão por aí, viu? Mordendo. Porque você está desprezando a mesa do Senhor. Está oferecendo sacrifício impuro, meu irmão. E olha, de novo, não sou eu que vou avaliar o teu sacrifício, é você. Porque quem está recebendo é o Deus Todo-Poderoso. Você não está falando com qualquer um. E Deus está dizendo, leva lá para o teu governante. Pega aí como é que chama o prefeito aí de Osasco? Pega aí o Lapas aí, leva essa nhaca para ele lá, vê se ele vai pelo menos te atender. E ele continua. Suplicai agora o favor de Deus, no versículo 9, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se houvesse entre nós aquele que fechasse as portas, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar, porque eu não tenho prazer em vós, e nem aceitareis a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura e o seu alimento é desprezível. Meu querido, minha recomendação para você, que é o que eu faço constantemente, e quando eu esqueço, eu me lembro e eu começo a fazer pedindo perdão ao Senhor. Começa a ser crítico com você mesmo. Pastor, para aquele que canta, para aquele que toca, para aquele que senta, para aquele que ministra, para aquele que faz, seja lá o que for na obra do Senhor, meu irmão. Mas pastor, o senhor não disse que não é o homem quem faz, é o Espírito Santo? É sim. Então, pastor, mas vai de qualquer jeito fazer a obra. Vai de qualquer jeito fazer a obra. Saul foi eleito ali rei. O povo precisava de um rei, queria um rei, porque não tinha um rei. Todo mundo tem rei. Eu não tenho rei, Senhor. Eu não tenho rei, eu quero um rei. Todo mundo tem rei. E pedirem, de tanto pedirem, Deus foi lá, tá bom, vamos levantar um homem. Chamou Saul, da tribo de Benjamim. Levanta um homem aí. E aí foi lá e colocaram, você agora é rei. E ele colocou lá sobre rei, beleza? Agora eu sou rei, aleluia. E aí o cara lá com o seu cetro de ouro, madeira, seja lá o que for, começou a lá ir com, vai povo, vamos para lá. E aí vinha o profeta, não. O que Deus está dizendo é assim, assim, assim. Opa, então vamos assim, assim. Chegou uma hora que ele deixou de ouvir o profeta. Chegou uma hora que o rei Saul deixou de ouvir o profeta. Era para matar todo mundo, não era para trazer nada, não era para pegar nada. Ele simplesmente não... Eita! Veio assim, né? Não matou, desobedeceu. Saiu antes para a guerra e não esperou e fez um monte de lambança, meu irmão. Até que chegou uma hora que o profeta virou para ele e falou, ei, a partir de agora, o Espírito do Senhor não está mais sobre você. Você está por conta agora. O sujeito ficou louco, ficou louco, doidão. Começou a fazer um monte de bobagens, ficou endemoniado, foi procurar cartomante. Gente, que coisa absurda. Crente consultando tarô, crente consultando aquelas revistinhas que vai falar o que acontece em fevereiro na vida. Faça-me um favor. Você já não aprendeu até agora que o amanhã pertence ao Senhor? Você não entendeu ainda que Deus não revela do seu futuro dessa maneira? Que Deus trata no íntimo e conversa comigo e com você, e não é lendo tarô, não é lendo revistinha de... e outra, e aqueles de signo, né? Eu sou do signo de peixes. A outra está de... meu irmão, que vergonha nessa sua orelha. Para com um negócio desse, pelo amor de Deus. Que mané tarô, rapaz. Quem fala através dessas coisas é o diabo, meu irmão. Não é Deus falando ali, não. Mas Jesus, olha, bateu certinho. E está dizendo que eu vou casar. E está dizendo que, né, que eu vou ter isso, vou ter. Vai, irmão. Não aprendeu ainda. Tem muito que aprender. Isso daí não é de Deus, não. Joga tudo isso fora. Adivinhação não é de Deus. Consultar mortos que não existem, inclusive, né? Não é de Deus. Pastor, não existe morto? Existe morto. Mas aquele que consulta morto não está falando com morto, não. Está falando com demônio. E o cara ficou tão louco, Saul,
que ele foi lá falar com mortos. Foi lá, feitiçaria, bruxaria, tudo quanto é coisa errada ele fez. E o fim dele, você já sabe, né? Morreu, assim, pegou a espada lá e acabou. Deus foi lá e levantou Davi no meio do reinado de Saul. Ele era rei. Deus foi lá e levantou Davi. Davi era um menino. E olha como as pessoas se enganam, porque foi lá o profeta, pegou lá os filhos lá, tinha um monte de filho, naquela época não tinha televisão, então o pessoal, né, tinha um monte de atividade lá e tinha lá filhos a dar com rodo. E aí o profeta olhou, é esse aqui? E Deus falou, não, esse eu já rejeitei. Esse aqui não, não é. O profeta estava olhando aquele que era mais parrudo, aquele que tinha, né? Está beliscando minha filha aí? Aquele que era mais forte, aquele que falava melhor, porque, né, vai representar o povo de Israel e tal. Não era nenhum daqueles, você se lembra da história. Davi nem lá estava, porque o profeta falou, mas Deus acabou, não tem mais filho esse homem, e não é nenhum deles, o senhor falou que estava aqui. E aí Deus falou, ele está lá embaixo, chama lá. Veio o menino pequenininho. Deus falou, é esse. Os meus julgamentos são diferentes dos seus. Meu irmão, quanta gente seguia por vista. Aí ele voltou. Quanta gente olha para as coisas e se engana. Não tem discernimento de espírito. E sabe por que não tem? Porque não estimula, não vai atrás, não ora, não lê, não quer aprender, não quer saber. E aí na hora do vamos ver, é enganado, é levado. Sai como um bobo atrás de alguém que não tem nada para oferecer. Certa vez eu estava orando e Deus me mostrou um jarro, acho que eu já comentei com alguns irmãos, um jarro vazio e uma mão que vinha e colocava como se estivesse servindo alguma coisa num copo, só que o jarro estava vazio. Sabe o que é isso? Nada, não está fazendo nada, está fazendo um movimento do braço. E muita gente está trocando aquilo que é glorioso, aquilo que traz o caminho de luz, o caminho de vitória, que traz na sua família, porque como foi comentado aqui, o caminho de ruína não é só para você não, é para você e vai a tua família junto, começa a impactar todo mundo que está no redor. Ele troca tudo aquilo que é precioso da parte de Deus por alguma coisa totalmente sem valor nenhum. Ah, Deus, eu vou de qualquer jeito. Ah, faz aí que tá bom aí. Deus não liga para essas coisas. Ah, liga, meu irmão. Não só liga, como ele está dizendo aqui. Para esses, não aceita a oferta de vocês. Deus tem rejeitado, assim como tem rejeitado e rejeitou a de Caim. Para quem faz as coisas de qualquer jeito, para aqueles que colocam outras coisas à frente das coisas de Deus, para esses, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, as ofertas desses, Deus não tem recebido. Está aqui, ó. Versículo 10. Ah, se houvesse alguém entre eles que fechasse a porta e não acendesses em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós e não aceitarei as vossas ofertas, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, isso é muito sério, muito sério. É tempo de você olhar para si. Nós falamos no domingo passado daqueles que têm o espírito, a chama apagada, e que não têm visto, não perceberam, simplesmente estão seguindo a vida tão felizes com outras coisas, que não perceberam que nele não se manifesta mais o Espírito de Deus. Não percebeu. E aí ele foi lá, não, agora eu vou lá guerrear com todo mundo e tudo bem, vai dar tudo certo. E chegou lá e deu com a cara na parede. Sansão deu com a cara na parede. Arrancaram os 2 olhos dele. Arrancou. Você já assistiu aquele filme Kill Bill? Que a mulher faz assim, arranca o olho lá. Arrancaram os 2 de Sansão. Arrancaram os 2 olhos dele. Meu irmão, quantas pessoas, isso é triste, porque estão contaminados, estão desanimados, não querem mais saber das coisas. Meu querido, o teu prazer tem que ser nas coisas de Deus. O teu prazer tem que ser em louvar e engrandecer ao teu Deus. Se isso não é verdade na sua vida, começa a orar e buscar o Senhor. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus.
e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou numa corrida tão grande porque eu tenho que conquistar isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que fazer aquele outro, eu tenho que as coisas atropelam, as coisas de Deus começam a ser um entrave. Você já ouviu gente dizendo que não dizima porque acha que vai faltar? Você já ouviu alguém dizendo isso? Você já pensou assim, talvez? Eu não vou dizimar esse mês porque vai faltar. Eu não vou ofertar porque vai faltar. Da mesma forma que pensa financeiramente, pensa para o resto. Eu não vou na igreja porque eu vou perder o tempo com a minha família. Eu não vou na igreja porque eu vou perder aquela oportunidade de assistir o jogo, é o único, é a final do não sei do que lá. Eu não vou na igreja. Meu irmão, coloque coisas que não têm valor na frente das coisas de Deus, que você vai ver o preço que você paga por isso. O pastor está rogando praga. Não, meu irmão, tá não. E graças a Deus, inclusive, que eu não tenho poder para isso. Senão, enquanto os corintianos iam rogar uma praga forte, corintiano. Mas não tem poder para isso, não. Meu irmão, presta atenção na oferta que você tem feito ao Senhor. Aquele povo fez uma oferta de ingratidão tão grande, que Deus jogou serpente, meu irmão, para picar lá, pega lá. O outro lá foi uma oferta de ingratidão tão grande que provocou uma ira tão profunda que foi lá e matou seu próprio irmão. Preste atenção na tua oferta. Preste atenção na tua oferta. O que é que você tem feito, meu irmão? E aquilo que você tem feito, se não está fazendo, passe a fazer. E se está fazendo, faça com amor, com carinho, com dedicação, porque é para Deus. Lá no seu trabalho, se você trabalha de qualquer jeito, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia ensina que nosso trabalho, nosso chefe, nós devemos honrar e respeitar como se fosse Deus, meu irmão. E tem gente que faz daquele jeito, né? Presta atenção na tua oferta, meu irmão. Presta atenção na tua oferta. Pastor, mas está difícil, a igreja agora ficou longe, eu tenho que ir. Né? Porque nós nos mudamos realmente. Meu irmão, qual é a oferta que você tem feito? E para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Tem gente que acha que as pessoas que trabalham na igreja é porque recebem alguma coisa. Recebem sim. Não é salário não, mas recebem graça. Graça abundante. Recebem de Deus misericórdia. Receberam de Deus no momento de aflição carinho, consolo. É isso que as pessoas recebem. Tem gente que acha que só pode trabalhar na igreja se for funcionário. Tem gente que acha uma série de coisas. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho dito nas quartas-feiras direto. Você pode pensar o que você quiser. Você pode acreditar naquilo que você quiser também. Você é livre. Mas aquilo que Deus determinou, aquilo é e ponto e acabou. E aquilo que Deus disse não, aquilo não é e ponto, acabou. Você pode pensar o que você quiser. Então cuidado com as tuas ofertas, porque elas podem gerar frutos podres na sua vida. A tua oferta, a tua semeadura, aquilo que você tem feito na obra e para a obra, isso é muito importante, gente. A igreja não é um clubinho social. A igreja não é um lugar para você vir e ver só seus amigos, não. Porque aqui nós estamos entre irmãos. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim. Você pode achar que não, mas você precisa de mim. A igreja não é lugar de vir com aquela roupa estonteante e tudo mais, porque as pessoas vão olhar, nossa e tal. Aqui é lugar de você vir e adorar o Senhor, o teu Deus. Pode vir feio, bonito, não importa, descabelado. Passa um pentinho aí, pelo amor de Deus, né? Passa aí como é que chama? Um Rexona, pelo amor. Daí os irmãos veem assim, ai querida, e já a igreja já cai. Acho que é na unção, mas não é. É no CC, né? É brabo, irmão. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Recomendações do apóstolo Paulo. Recomendações finais. A partir do verso 15. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal,
Mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Você está ofertando o mal ou você está ofertando o bem? Ah, pastor, mas ele me fez o mal. Sementinha do capeta. E você está retribuindo como? Da mesma forma? Mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Versículo 16: alegrai-vos sempre. 17: orai sem cessar. 18: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19: não apagueis o espírito. Verso 20: não desprezeis as profecias. Verso 21: mas examinando tudo, conservai o que é bom. Verso 22: evitai tudo o que é mal. E aí ele continua dizendo uma série de coisas, encerrando dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meu irmão, olha o conjunto de coisas que o apóstolo Paulo está ensinando. Não retribua o mal, meu irmão. Faça o bem, semeie o bem, oferte o bem. Não apagueis o espírito, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Essas são ofertas, meu irmão, são sementes que as pessoas precisam passar a semear. Veja que ele não está dizendo: olha, meu irmão, talvez, ore sem cessar. Talvez retribua o mal com o mal, mas só uma vezinho. Ele não está dizendo isso não, é imperativo. Orai sem cessar. Ore, meu irmão. E no versículo 18: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sede gratos. Quanta gente, meu irmão, mas quanta gente tem sido abençoada por Deus e não tem um pingo de gratidão. Não tem um pingo de gratidão para com Deus. Não é nem para com quem fez qualquer coisa, mas com Deus. Não volta à igreja, né, para agradecer. Você lembra dos 10 leprosos que foram curados? Quantos voltaram para agradecer ao Senhor Jesus? 10%, né? Geralmente é assim que acontece. Sede gratos por todas as coisas, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E em tudo, o apóstolo nos ensina: examinai todas as coisas e retens aquilo que é bom. Naquilo que Deus te promove de coisas que você entende que são ruins, Deus está lhe mostrando e te ensinando, meu irmão. E tem coisa boa ali, mas você acha que é ruim. Então a Bíblia diz: examinai essas coisas e retém o que é bom. E assim segue o jogo. Sede gratos por todas as coisas. Meu irmão, eu não sei qual é a oferta que você tem feito a Deus. Você é capaz de se autoavaliar. E é importante que você faça isso. E se você é hipócrita consigo mesmo, de achar que está tudo bem, que eu não estou fazendo nada, que não sei o que, tal, na tua casa hoje, quando você for lá no teu íntimo com o teu Deus, peça ao Espírito Santo que te mostre quais são as ofertas que Deus não tem aceitado, ou quais são as ofertas que você deveria estar ofertando e não está, porque isso é anátema, é maldição. O povo foi murmurando, vieram as serpentes. Caim foi lá com o seu jeitão, matou, teve o caminho dele, se ferrou, um período longo da vida dele lá. E vários são os testemunhos que a gente encontra na Bíblia, e se você conversar comigo, você vai ouvir vários meus, eu vou ouvir vários seus, de que quando nós desobedecemos, não honramos ao nosso Deus. Lembra que está lá em Malaquias? Se eu sou Deus, por que não tenho sido honrado? Se eu sou Deus, por que eu não tenho sido honrado? Meu irmão, quem é satanista, porque existe igreja de satanista, o sujeito, você acha que tem a misericórdia, que não sei o que lá, blá, o cara tem que matar bicho lá e tomar sangue de animal, e se não toma, é perseguição. O cara está esfaqueado e vai lá para o cemitério fazer um monte de coisa, e coisa que não quer, e o demônio vem, agora eu quero, vai, faz, e não faz para ver que morre. Vai ver os outros deuses que se falam por aí, é a mesma coisa. Alá, que todo mundo acha que é o nosso Deus e não é, para que fique bem claro para você, é outro. Eles adoram a outra coisa que não é o nosso Deus, não é Jeová. Alá não quer saber de nada não. Segundo o islamismo, o sujeito, quando morre, ele não vai para o céu não, se ele é fiel.
ele ainda vai ser submetido e olhe lá, se ele tiver de boa vontade, ele manda para o céu, senão manda para o inferno. Essa é a crença deles lá. O Deus que nós servimos, meu irmão, ele é rico em graça, rico em misericórdia. Ele está olhando para você, e se houver arrependimento em você dessas ofertas podres, ofertas impuras que têm sido geradas, Deus está olhando para você e dizendo: se você se arrepender, meu irmão, eu vou providenciar o caminho da graça para você, que já está aí aberto, escancarado para todos vocês. Se houver dentro de você arrependimento, ai pastor, pelo amor de Deus, ai, não aguento mais esse negócio de crente. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito sério. E o que está em jogo, meu irmão, o que está em jogo é a tua vida, os teus familiares, a paz que pode deixar de existir, porque você às vezes está sendo negligente e leviano com as coisas de Deus. Então nessa noite, meu irmão, se arrependa em nome de Jesus. Volte ao lugar onde caiu, como diz a palavra de Deus em Apocalipse. Deixa todas as coisas que não têm valor. Presta atenção, eu sei que você está cansado, está na hora de ir embora, já estou acabando, tá? Mas presta atenção, joga fora aquilo que não procede de Deus, meu irmão. Se não é de Deus, não entra. Se não é de Deus, não faz. Ah, pastor, mas eu quero. Então vai, João, que você vai com todo carinho. Você vai bater com a cabeça na parede. Quantas vezes você quer bater a cabeça na parede para aprender? 3, 2, 5, 20? Vai, segue o jogo. Nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, se arrependa das coisas erradas, deixa aquilo que não é de Deus, porque tem lugar, eu vou dizer de novo, tem lugar que Deus está dizendo para você, e já disse, de forma muito clara, mas muito clara, porque aquele que é cego, não de olhos, mas aquele que é cego espiritualmente, está se fingindo de morto, né? Não é comigo, que Deus está dizendo que não é para você ir, não é lugar para você. Então saia já, não saia daqui a um mês. Ai pastor, eu vou avisar lá, eu vou sair daqui a 2 meses. Não, é já, meu irmão. Deixa as coisas para trás. Mas isso vai me causar um problema muito sério, sei lá, eu de que natureza? Deus, que é o Todo-Poderoso, cuida de você, meu irmão. Se arrependa e fique firme no Senhor, nos caminhos de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso cuida de você. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o porquê que você está fazendo isso, que Deus está dizendo que não é para fazer, mas o que eu estou te dizendo, Deus cuida de você. Eu saí do meu trabalho faz uma semana, eu troquei de emprego, e quando eu troquei de emprego, dá aquele frio na barriga, né? Ai Jesus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? E eu orei bastante, um monte de coisa e tal. E quando eu cheguei naquele novo lugar, muita coisa é diferente de como era antes, inclusive financeiramente. Então nas minhas contas que eu estava achando que estava compensando, o negócio passou a não compensar mais, porque eu vi como funciona. E eu comecei a orar falando para o Senhor: ai Deus, por que me tirou do Egito? Ai Deus, e que não sei o que lá. E eu só ouvia de Deus: calma aí, chá comigo. E aquela angústia, e às vezes eu era vencido pela carne, uma hora eu ia pelo Espírito, outra era vencido pela carne. Você sabe o que aconteceu essa semana? Você sabe? Um pedido que a Ellen fez para a prefeitura. A Ellen, todos sabem, é diabética, e ela usa insulina, usa um monte de coisa. Isso tem um custo, e um custo elevado. E que no meu outro emprego eu não pagava, porque Deus foi tão bonzinho, eu nem sabia disso. De repente alguém foi lá: ó, você tem que ir lá numa clínica. Eu falei: fazer o quê? Você tem que ir lá para ver um negócio. Eu falei: não estou doente, não estou nada. Não, mas você tem que ir lá. Ele tem que ir lá. E aquele negócio ficou, e aí eu falei para ela que tinham falado. Falei: vamos lá. E ela foi, chegou lá, sabe o que aconteceu lá? Ela ganhou todos esses insumos gratuitamente, mensalmente, todos esses anos que eu trabalhei naquela empresa, porque Deus foi misericordioso e cuidou de mim. E a minha preocupação, uma delas era essa. Essa semana ligaram para ela, não sei de qual indústria farmacêutica lá que ligou. Ela pediu uma bombinha, ela já está usando uma, mas não é essa, que fica aplicando insulina diretamente lá, né? Ficou o tempo inteiro aplicando insulina. E isso tem um custo, isso é mais caro que um carro, meu irmão, esse negócio. E eu estava falando para ela, vamos orar, porque Deus abre porta, né? Aleluia. E vamos orar, e vamos persistir. Faz 1 ano, foi na gestação da Rebeca, quando a gente descobriu que estava grávida da Rebeca, pedimos lá. E esse negócio a gente nem mais dava atenção, porque achou que não ia.
essa semana, curiosamente, né? Essa semana, ela recebeu um telefonema. Você não vai buscar o negócio que você pediu, não? Tá há quanto tempo que ele falou que estava lá? Quase um ano. Desde março. Então não é quase um ano. Desde março. Estava lá aquele troço parado, que nós poderíamos nos beneficiar, e eu nem sabia. Essa semana, e Deus mostrou para mim e falou: quem é que faz as paradas aqui, meu irmão? Eu falei: Deus, o Senhor é bom demais. Então eu estou te dizendo, meu irmão, sai e para com todas as coisas que Deus está dizendo para você, e já disse diversas vezes que não é para você. Eu não sei o que é e não me importa. Você é altamente suficiente, capaz de, no teu discernimento, entender as coisas de Deus. E deixa, porque Deus cuida de você. Ai, pastor, mas eu nunca mais vou ver tal pessoa se eu fizer isso. Deus cuida de você. Ah, pastor, mas vai acontecer, vai cair um raio. Deus cuida de você, não importa o que seja. Cuida você da tua oferta, que Deus cuida do resto. Amém, irmão? Em nome de Jesus, fica de pé, nós vamos orar. Fecha os teus olhos. Santo Deus, eterno Pai, nós bendizemos o teu santo nome, Pai, agradecendo ao Senhor por toda a graça, Pai, por toda a misericórdia, a paciência, ó Deus, que o Senhor tem tido conosco, Pai, em todos esses anos. Te agradecendo, Senhor, porque mesmo nós sendo, Pai, pequenos no entendimento, mesmo nós sendo, Deus, ingratos, Pai, seguindo caminhos tortuosos, Pai, fazendo coisas e desonrando ao Senhor com as nossas atitudes, ainda assim o Teu amor tem sido grandioso por cada um de nós e tem se manifestado, ó Deus, através da Tua graça na vida de todos nós e dos nossos familiares. Por isso, nessa noite, ó Deus, todos aqueles, como a Tua palavra diz, que foram picados pela serpente, ao olhar para aquela serpente de bronze, Deus, eles eram curados nessa noite, Pai, olhando para a cruz de Cristo, Deus, lembrando daquele sacrifício da ressurreição, ó Pai, que nos garantem, Pai, a eternidade ao Teu lado, junto, ó Deus, com o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus naquele dia. Há de nos ressuscitar quando chegar o nosso momento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a mudarmos toda a nossa forma, Pai, toda a forma errada, Pai, que nós temos ofertado ao Senhor, seja do nosso tempo, seja do nosso entendimento, da nossa vontade, daquilo que nós temos recebido e recebido de melhor do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, trabalha, Pai, nas nossas vidas, no nosso coração, e haja mudança, ó Deus, a partir de já, em nome de Jesus, para que o Teu povo não caminhe mais por caminhos errados, ó Pai, caminhos de maldição e desgraça, que geram serpentes, ó Pai, que geram destruição, que geram, Pai, desmoronamento, seja lá o que for, Pai, em nome de Jesus, muda a trajetória dos Teus filhos, Pai, porque é o Senhor quem cuida de nós, não são as coisas que nós temos, não são as coisas que nós vamos conseguir, mas é o Senhor, ó Deus, que nos sustenta, é o Senhor quem traz a provisão às nossas mesas, e todo aquele que confia no Senhor, verá com os teus olhos a provisão do Senhor sendo colocada diariamente na sua vida, Pai, nessa noite, em nome de Jesus.